Tá ok. Pode desligar a luz um pouquinho? Bom, prazer estar aqui fazendo esse convite à física, hoje em particular à astrofísica, né, cosmologia. E eu vou estar falando de vários aspectos relacionados à aceleração cósmica, vários relevantes, né, que eu considero relevantes, alguns que eu trabalhei, outros nem tanto. Então aqui um resumo, né, mais ou menos o que eu vou estar cobrindo. Eu vou fazer uma introdução rápida, depois vou rapidamente também falar da história cósmica, do Big Bang até os dias atuais, né, com a expansão acelerada. Vou descrever um pouquinho do formalismo, um pouquinho de equação. Espero não assustar ninguém, mas acho que é importante, né, para a gente mostrar que tem um formalismo teórico, matemático por trás de tudo que eu vou estar falando. Falar da expansão do universo, o crescimento de perturbações, a questão da aceleração cósmica em si, as possíveis causas, energia escura, gravidade modificada. E aí vou descrever algumas técnicas que a gente usa para investigar essa questão da aceleração cósmica, né? Como as supernovas, aglomerados de galáxias, efeitos de lentes gravitacionais, redshifts fotométricos, e vou terminar falando de alguns experimentos e do futuro. Então, cosmologia, estudo, né, da origem, do destino do universo e várias coisas relacionadas a isso, né, que estão no meio. O principal desafio dos dias de hoje é entender a questão da aceleração cósmica, né? Qual a origem disso, por que isso está acontecendo. Principalmente no começo do século, a cosmologia era considerada uma ciência obscura, né? ou até mesmo nem mesmo uma ciência, né? Tanto a astronomia, a astrofísica e a cosmologia, principalmente pela falta de dados experimentais. Bom, antes você não tinha nenhuma teoria, depois você tinha a teoria, mas não tinha os dados experimentais que fundamentavam isso, certo? Então aqui uma frase do Landau, né, que ele dizia que os cosmólogos estão sempre errados, ou quase sempre errados, mas nunca em dúvida, né? Quer dizer, aquele cara que está sempre achando que está no caminho certo, nunca está em dúvida, mas quase sempre ele está errado, né? Então essa era a visão, né, essa visão meio esotérica da cosmologia que se tinha até um tempo atrás, não muito tempo atrás. E recentemente, com certeza cada vez mais no futuro, com experimentos que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro próximo, várias observações independentes têm permitido a gente tirar a cosmologia desse rótulo, né, de uma ciência obscura. E, mais do que isso, estabelecer um modelo padrão da cosmologia, né? Da mesma forma que a gente tem um modelo padrão da física de partículas, a gente também, hoje em dia, tem um modelo padrão cosmológico, que, claro, tem algumas coisas que a gente não explica, da mesma forma que na física de partículas, mas tem muita coisa que a gente explica com esse modelo, certo? Então, essa aqui é uma frase mais recente de um cosmólogo, que ele diz que, tenho certeza que já é hora de aposentar essa frase do Landau, certo? E isso, dado todas as observações que a gente tem hoje, que permite a gente já ter um modelo cosmológico. E é sempre bom lembrar que cosmologia não é a mesma coisa que cosmetologia, né? Que muitas vezes você ouve as pessoas confundindo, né? Cosmetologia, os estudos cosméticos, né? Dos cremes e shampoos, um pouquinho diferente da cosmologia, que tenta entender o universo, está um pouquinho mais ambicioso que a cosmetologia. Então esse aqui é um modelo mais ou menos, um modelo padrão da cosmologia que a gente tem, a historinha, né, que a gente consegue contar. Eu vou estar focando basicamente no final aqui, e um pouco da relação com o meio, certo? E cada uma dessas áreas aqui você tem pessoas que passam a vida estudando isso, né, então tem muito detalhe, mas de uma forma geral, né, a gente começa no Big Bang, e logo depois a gente tem geração de flutuações de origem quântica, da mecânica quântica, certo? Flutuações de densidade. Então a gente começa com um universo muito homogêneo, mas com pequenas flutuações de densidade, pequenas regiões que são um pouco mais densas e um pouco menos densas que a média do universo. Essas flutuações são de origem quântica e elas são amplificadas num período conhecido como inflação, certo? Que amplifica essas pequenas flutuações até níveis consideravelmente maiores. E então, a partir de um certo momento, o universo já esfriou o suficiente, ele começou num estado muito quente,
muito denso. Quando ele atinge uma certa temperatura, uma certa densidade, a gente começa a formar os primeiros átomos neutros no universo, certo? Então, os elétrons que até então estavam livres no universo e colidindo com os fótons, eles podem, a partir daquele momento que os elétrons se juntam com os íons, com os núcleos atômicos e formam os átomos neutros, os elétrons podem viajar livremente até nós. E nesse momento, então, essa luz que os fótons viajando livremente, mais ou menos 400 mil anos depois do Big Bang, é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que tem muita informação cosmológica e que a gente já detectou algumas décadas atrás, ou 2 décadas atrás, e que tem muita informação cosmológica. Depois desse período, a gente tem um período que nada muito interessante acontece, que é a Era Escura, e depois de aproximadamente 400 milhões de anos, as primeiras estrelas são formadas no universo, certo? Depois disso, a gente tem o desenvolvimento da formação de estrutura de larga escala, as galáxias começam a se formar, os planetas começam a se formar ao redor das estrelas, e finalmente, nos dias atuais, e tudo desse período todo se passaram 13,7 bilhões de anos, a gente verifica então que a expansão do universo está acontecendo de forma acelerada, por diversas medidas. Então essa é a historinha da evolução cósmica que a gente tem para contar, né? O modelo padrão. Tem muita coisa que a gente não entende ainda, né? E uma delas, a principal, é essa questão da aceleração cósmica. Por que isso está acontecendo? Existem questões teóricas desse problema, certo? Que são as explicações propriamente ditas da aceleração, qual a origem dessa aceleração, como é que a gente interpreta isso, né, as observações. Com certeza isso vai requerer algum elemento de nova física, alguma coisa que não está no modelo padrão da cosmologia, da física de partículas, alguma componente de energia com alguma propriedade estranha, ou alguma modificação na teoria padrão da gravidade que a gente tem. E obviamente, qualquer que seja a explicação, isso vai gerar consequências que vão ser possivelmente observadas. Isso gera todo um outro conjunto de questões observacionais, quer dizer, quais são as melhores técnicas observacionais que a gente pode usar para estar tentando entender essas questões teóricas. Como que a gente pode extrair informação máxima dessas observações. E como que a gente pode distinguir essas várias possibilidades usando as observações, certo? Então, tem uma série de questões teóricas e observacionais que a gente precisa estar pensando simultaneamente. Então, rapidamente, a aceleração cósmica, a primeira evidência que surgiu mais concreta foi em 1998, com medidas de luminosidade de supernovas. Eu vou falar um pouquinho mais na frente como que isso funciona. E depois ficou claro que essa interpretação que surgiu aqui primeiro era consistente com várias observações subsequentes, com observações da radiação cósmica de fundo e também de estruturas de larga escala. As possibilidades para explicar essa aceleração cósmica, que é observada de várias maneiras, incluem, assumindo que a relatividade geral, certo? A teoria da gravidade é válida em todas as escalas, requer então, se a gente assume isso, a gente precisa introduzir uma quantidade chamada, uma forma de energia chamada energia escura, certo? Que tem certas propriedades que provém então essa aceleração cósmica. A forma mais simples é uma constante cosmológica, certo? Que seria basicamente uma energia do vácuo. E existem outras possibilidades mais complexas, como campos escalares e outras possibilidades. Uma outra possibilidade, um outro conjunto de explicações requer então que a relatividade geral, né, que a teoria padrão da gravidade esteja errada em algum regime, certo? Ou seja, a gravidade tem que ser modificada em alguma escala relevante cosmologicamente, certo? Então, um exemplo disso são os modelos de dimensões extras, certo? Esse aqui é um modelo específico que dá a gravidade modificada através da introdução de dimensões extras, né? Quem estava aqui no convite passado, de dimensões extras, então tem essa conexão das dimensões extras com gravidade modificada e cosmologia. E outros modelos mais fenomenológicos, em que você modifica de forma fenomenológica a gravidade, como esse modelo aqui que eu vou mostrar alguns resultados
de algumas pesquisas que a gente fez. Bom, então, eu vou escrever aqui algumas equações, espero não assustar ninguém, mas isso é só para mostrar que realmente que tudo isso tem uma fundamentação teórica forte, né? E a realidade geral é o que fundamenta toda a cosmologia. Tá? É o que explica, é a teoria básica que a gente tem para explicar tanto a expansão do universo quanto a formação de estruturas nele, a formação das galáxias, dos aglomerados de galáxias, tudo que acontece no universo, certo? Então a realidade geral que explica a dinâmica do espaço-tempo, certo? É a teoria que a gente vai que eu vou descrever um pouquinho aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, uma das maneiras de obter as equações fundamentais da realidade geral é começar com uma quantidade fundamental que a gente chama de ação de Einstein-Hilbert, que eu estou escrevendo aqui. Aqui aparece essa quantidade, que é o escalar, a curvatura de Ricci, que seria uma medida da curvatura do espaço-tempo. A gente tem também aqui a métrica, e a gente tem aqui a constante de Newton, e aqui a Lagrangiana dos campos de matéria. Então, usando um princípio bem geral da física, que é o princípio variacional, a gente pode, a partir dessa ação, obter as equações de Einstein. É claro que a gente pode simplesmente partir disso aqui, assumir que as equações de Einstein são dadas, né, que são fundamentais, e começar daqui. Mas é interessante começar daqui porque quando a gente for modificar essa gravidade, essa teoria gravitacional, a gente pode voltar aqui e tentar modificar alguma coisa aqui, certo? Esse princípio variacional também é muito usado na física para obter equações de movimento. As equações do eletromagnetismo podem ser obtidas por um princípio variacional através de uma ação. As próprias equações da mecânica clássica de Newton podem ser obtidas, e as equações da realidade geral também podem ser obtidas a partir dessa ação. Então, as equações de Einstein têm basicamente dois lados. O lado esquerdo da equação, que descreve a geometria do espaço-tempo, certo? É o tensor de Einstein. E do lado direito a gente tem as fontes de energia, certo? As fontes de energia que geram a geometria do espaço-tempo, que é o tensor energia-momento. Então esse digamos, é o formalismo básico, né, tá por trás de toda a cosmologia. Com isso a gente pode, por exemplo, aplicar isso, no caso particular, estudar a expansão cósmica, certo? E quando a gente fala em expansão, a gente está pensando em criação contínua de espaço no universo, certo? Não tanto, quer dizer, não estamos pensando em galáxias se movendo de fato uma em relação à outra, mas em espaço sendo criado entre as galáxias à medida que o universo evolui, certo? E é importante deixar claro também que essa expansão ela ocorre no nível da estrutura de larga escala do universo, quer dizer, as galáxias estão se afastando umas das outras, mas as galáxias em si não estão expandindo dentro de si próprias, certo? Então o sistema solar não está expandindo, a Terra não está expandindo, né? Você não está expandindo, ou se você está, não é por causa da expansão cósmica, né? Mas os átomos não estão expandindo. Todas essas estruturas menores já foram colapsadas, estão presas pela gravidade. Então elas não estão fazendo mais parte da expansão cósmica, certo? Que tá basicamente confinada nas estruturas de larga escala, nas escalas de galáxias, nas escalas maiores. Então a gente assume, então essa é a expansão que a gente vai estar falando, né? Que a gente vai estar tentando descrever. A gente assume o princípio cosmológico, que é um princípio simples, né? Que a gente assume que o universo é homogêneo e isotrópico do nosso ponto de vista. A gente não está assumindo nenhum ponto especial no universo. E com essa hipótese simples, a gente então tem a métrica de Friedman-Robertson-Walker, que é a métrica simples que descreve essa situação. Que a única coisa que ela tem é um fator de escala que depende do tempo, certo? Então, se a gente conseguir achar uma equação para descrever esse fator de escala, a gente está descrevendo a expansão cósmica. Tá ok? E a ideia é que, se você imagina, por exemplo, que cada ponto desses aqui é uma galáxia, certo? Em um determinado instante, e a gente tem o que a gente chama de uma distância comóvel, certo? Que é a distância entre essas galáxias. Depois de um certo tempo, a distância física entre essas galáxias aumentou, por exemplo, ficou 2 vezes maior, e aqui ficou 4 vezes maior, certo? Essa é a expansão que está acontecendo.
a gente imagina então que essa distância comóvel, que a gente chama de distância comóvel, é a mesma, certo? Ela é de, sei lá, 1, né? Em todos esses instantes, mas a distância física está aumentando e está aumentando devido a esse fator de escala, que está evoluindo com o tempo, de uma certa forma que a gente tem que determinar. E é isso que gera então a diferença, a expansão física entre as galáxias. Tá, okay? Então a gente precisa achar equações que descrevam a evolução temporal desse fator de escala. Bom, antes de fazer isso, é só notar que em 1929, o Hubble, que é esse sujeito que está fumando aqui o cachimbo, ele fez medidas de distância e velocidade de galáxias. Então, desde 1929 que a gente sabe que o universo está expandindo, certo? Aqui é o gráfico que ele fez, em que você tem a velocidade das galáxias em função da distância, e você já tinha uma relação, quer dizer, as galáxias que estão mais distantes parecem que estão se movendo com uma velocidade maior, certo? O que é esperado quando você tem essa interpretação de que o espaço está surgindo entre as galáxias, certo? Porque as galáxias que estão mais longe, mais espaço surgiu entre elas e a gente do que as galáxias que estão perto. Então, a velocidade relativa delas em relação a gente, a velocidade aparente, né, que elas têm, é maior. Então, quanto mais distante, mais velocidade relativa. Isso a gente já sabe desde 1929. Depois disso, a gente só foi aprimorando, né, as várias observações. Então, a expansão cósmica, a gente, com essa métrica muito simples, descrita apenas por um fator de escala, há aquelas equações de Einstein complicadas que eu escrevi, se tornam equações muito simples para o fator de escala. Certo? Aqui são as chamadas equações de Friedmann. Uma equação para a derivada primeira do fator de escala e uma equação para a derivada segunda. E a gente vê então que o que determina a evolução temporal do fator de escala é a densidade de matéria, ou a densidade total de energia no universo. Tá, ok? E também a equação de estado, as formas de pressão no universo. E a condição para que então que tenha aceleração cósmica é que essa derivada segunda seja positiva. Certo? Esse fator de escala tem que estar crescendo e crescendo cada vez mais. Se esse fator de escala, se a derivada segunda do fator de escala é positiva, isso quer dizer então que a gente precisa ter algum meio, alguma substância que tenha uma equação de estado menor do que 1/3, certo? Em particular negativa, certo? E a equação de estado é a razão entre densidade e pressão. Então, alguma coisa muito estranha que tem uma densidade de energia negativa, tá, ok? Uma possível interpretação disso. Bom, à medida que essa expansão acontece, então, os fótons, né, as partículas de luz, também sofrem o efeito dessa expansão, certo? Então, o comprimento de onda delas também é magnificado pelo mesmo fator de escala que está escalando todos os comprimentos do universo. E isso é o que a gente chama de efeito Doppler cosmológico. Seria equivalente a um efeito Doppler, mas do ponto de vista cosmológico. O que está acontecendo, na verdade, é um deslocamento, é um aumento do comprimento de onda, né? Não é de fato o efeito Doppler que você tem, né, de uma ambulância que se move e muda a frequência. Certo? Aqui é um efeito cosmológico, mas que tem, no final das contas, o mesmo efeito do efeito Doppler, certo? Devido à velocidade aparente das galáxias. Quando isso acontece, a gente tem, então, o que a gente chama de deslocamento ao vermelho, né? Ou redshift, que os comprimentos de onda dos fótons se deslocam na direção do vermelho, na direção de maiores comprimentos de onda. E, então, esse redshift que a gente pode medir das galáxias é uma quantidade importante que a gente pode usar para caracterizar a expansão também. Essa razão, em particular, é importante, aparece em várias equações cosmológicas, a derivada do fator de escala dividido pelo próprio fator de escala, e isso é chamado de fator de Hubble, né, em homenagem ao Hubble, já que ele foi o primeiro a perceber a expansão cósmica. Então, ao mesmo tempo que o universo está expandindo, né, a gente tem perturbações nesse universo, a gente tem galáxias se formando, certo? Então, e essas perturbações também são descritas pela relatividade geral. Então, aquela métrica que a gente considerou era uma métrica homogênea e não havia perturbações.
A gente pode inserir as perturbações na métrica, certo? E aí as equações de Einstein perturbadas dão para a gente, por exemplo, a equação de Poisson, certo? Em que a gente tem aqui o potencial gravitacional, certo? E essa equação de Poisson, então, relaciona para a gente a densidade de matéria de uma certa estrutura, de uma galáxia, por exemplo, com o campo gravitacional que ela gera, que na verdade são perturbações temporais e espaciais na métrica. A gente também pode, através da equação de conservação de energia, a gente pode obter uma equação temporal para como essas perturbações de densidade no universo evoluem, certo? Mas a gente só pode obter esses resultados analíticos para perturbações pequenas no universo, certo? Para descrever o universo primitivo, muito no começo, quando as perturbações ainda eram lineares. Para descrever perturbações não lineares, a gente precisa fazer o que a gente chama de simulações de N-corpos, que é basicamente resolver as equações não lineares que surgem desse sistema de equações, que são muito mais complicadas e que a gente não consegue resolver nem mesmo na realidade geral, de maneira analítica. Então a gente precisa usar simulações. Eu vou mostrar agora um exemplo de simulação. A simulação normalmente ela é feita numa caixa, né, que você coloca as partículas. Essas partículas estão representando galáxias, ou às vezes dezenas de galáxias, cada partícula dessa, dependendo da massa, né, que você está representando. E você começa numa certa configuração inicial, você distribui as partículas para que elas representem uma certa configuração inicial que você conhece, que você pré-estabelece, e você começa num redshift alto, que quer dizer que você está começando num tempo também muito maior, quer dizer, um tempo inicial, né, primordial, e aí você deixa essas partículas evoluírem, né, de acordo com a gravidade. Aqui, no caso, são partículas de matéria escura só, né, uma simulação bem simples. Essa simulação feita por Andrei Kravtsov. Então, o que você vai observar é que essa configuração homogênea, praticamente homogênea no começo, mas com pequenas flutuações, vai então, pelo colapso gravitacional, formar estruturas, né, galáxias, aglomerados de galáxias e assim por diante. Então, a gente vê, então, aqui o redshift vai abaixando, a gente vai se aproximando dos dias atuais e as estruturas vão colapsando e formando essas regiões de alta densidade, certo? A gente parte então de uma situação homogênea para uma situação em que a gente forma essas estruturas. Nessas regiões de alta densidade que estão se formando aqui seriam o que a gente estaria representando como galáxias ou aglomerados de galáxias, certo? Então essa estrutura de larga escala a gente consegue representar em simulações. Aqui é uma mesma visão daquela simulação, só que agora em duas dimensões apenas, certo? Então a gente começa no mesmo redshift, essa aqui é a distribuição de massa inicial que a gente coloca, e a gente tem algumas regiões que a gente vê claramente que tem a densidade um pouco maior, né, do que outras, e isso passa então a ser amplificado pela gravidade e forma a estrutura no universo. Certo? Uma visão bidimensional, aqui fica mais claro, né, os aglomerados se formando. Uma coisa interessante que a gente vê é que as estruturas pequenas se formam primeiro, certo? E elas vão, através de colisões, formando as estruturas maiores, certo? Você vê, por exemplo, essas estruturas pequenas aqui que vêm, colidem com outras e vão formando esses aglomerados maiores, e esse aglomerado, por exemplo, que está se aproximando desse aqui, daqui a pouco vão colidir e formar um aglomerado maior. Esse é exatamente o modelo que a gente tem para explicar a formação de galáxias e aglomerados de galáxias no universo. A gente simula tudo isso e a gente compara com o que a gente observa no universo real, certo? E é assim que o progresso é feito, né? Que a gente entende cada vez mais o que está acontecendo. Bom, aqui são só fotos em que a gente pode ir olhando passo a passo, né? A formação de estrutura acontecendo aqui, e elas vão sendo amplificadas à medida que a gravidade vai evoluindo, até formar os dois aglomerados finais. Bom, então é isso, a gente tem essa teoria, né? Simular em cosmologia é fazer teoria, porque é o mais longe que você consegue ir, né? Quase sempre. Então a gente tem, mas a gente não está
não está explicando da onde que está vindo essa aceleração, certo? Então, uma possível explicação é a energia escura, certo? É uma possível explicação para a aceleração cósmica. Como que a gente introduz essa energia escura? Bom, a gente vai lá na equação de Einstein e do lado direito, onde tem todas as fontes de energia no universo, a gente acrescenta, certo? Esse aqui estaria representando a matéria, a radiação, todas as coisas que a gente conhece. A gente acrescenta, então, uma fonte de energia que a gente chama de energia escura, ou dark energy, por isso que tem esse DE aqui. E aí, com essa adição, a gente obtém a equação de Feynman modificada, que agora tem esse termo extra em amarelo aqui, que tem uma densidade de energia da energia escura e uma equação de estado da energia escura. O caso mais simples corresponde a uma constante cosmológica, em que essa equação de estado é -1, certo? E esse caso tem muita atenção na literatura, é chamado normalmente lambda CDM, que é um universo com constante cosmológica, que normalmente a gente chama de lambda, e matéria escura não relativística, que é a Cold Dark Matter CDM. Então a gente vai estar se referindo a esse caso particular muito, que é o caso típico, né, o caso mais simples de energia escura que você pode ter, e é claro que você pode ter outras situações em que essa equação de estado depende do tempo, é mais complicado ainda. Mas esse é o caso mais simples. Uma outra possibilidade são teorias de gravidade modificada, certo? E aqui eu vou estar falando de um caso particular, em que a gente faz modificações mais ou menos fenomenológicas na teoria de Einstein. Mas um conjunto geral de explicações para a aceleração cósmica são situações em que você modifica a realidade geral em escalas cosmológicas. Uma possibilidade que eu já tinha dito são dimensões extras no setor gravitacional, e a outra possibilidade são modificações fenomenológicas, como essa, em que você acrescenta na ação, certo? Na quantidade mais fundamental, onde você começa a estudar a realidade geral, você acrescenta então uma função desse escalar de Ricci. É claro que você tem que tomar muito cuidado com que função você vai estar acrescentando aqui e com os parâmetros que descrevem essa função, porque a gente sabe que a realidade geral funciona muito bem. Mas tem algumas propriedades que essa modificação tem que satisfazer, certo? Não só essa f de r, mas qualquer modificação que você faça na gravidade. Porque tem muita coisa no universo que a gente já sabe muito bem e que a gente tem que manter, certo? A gente não pode sair modificando a gravidade, certo? Não vai ser consistente com muita coisa que a gente sabe. Então, por exemplo, propriedades que essa modificação, ou qualquer modificação, tem que satisfazer. Primeiro que ela tem que se reduzir a lambda CDM, ou relatividade geral, em redshifts altos, no universo primordial. Porque isso a gente conhece muito bem. Isso é muito bem testado pela radiação cósmica de fundo, a formação de elementos no universo primitivo. A gente não quer mexer com nada disso, certo? Qualquer teoria que modifique isso já está errada desde o começo. Obviamente, essa modificação tem que prover a aceleração cósmica em baixos redshifts, da mesma maneira que uma constante cosmológica fazia. Esse é o objetivo da gente estar modificando a gravidade. Mas é muito importante que essas teorias tenham mecanismos para satisfazer testes locais da gravidade, certo? E os primeiros modelos que surgiram de teoria de gravidade não tinham isso, certo? Você modificava a gravidade sempre, em todo lugar, que obviamente está errado, né? A gente sabe que a gravidade newtoniana e a realidade geral funciona muito bem na Terra, no sistema solar, até mesmo na galáxia. A gente não quer modificar a teoria nessas escalas também. Então tem que ter todos esses ingredientes e ao mesmo tempo ser interessante. Tem que modificar alguma coisa que você pode medir, certo? Então aqui são simulações que a gente fez, igual aqueles filminhos que eu tinha mostrado antes. Aqui são só fotos. Essas simulações a gente fez para estudar um modelo particular daquele f de r que eu introduzi agora há pouco. E aqui a gente vê o campo de densidade, certo? Para certos parâmetros da teoria, não importa o que isso significa, mas o que é interessante é que esse modelo particular satisfaz todas aquelas propriedades desejáveis, então é um modelo consistente em princípio, certo? Aqui o que está sendo mostrado é um campo que faz a modificação gravitacional e nessas regiões de alta densidade, onde estão as galáxias, os aglomerados de galáxias, as regiões escuras no campo de densidade, esse campo ele vai para zero nessas regiões escuras, certo? Então, basicamente, ele desaparece, a modificação na gravidade some ali. Então, é totalmente consistente, você não teria gravidade modificada aqui na Terra, por exemplo. Entretanto, você teria coisas que você pode medir nesse modelo, como, por exemplo, o espectro de potências, a maneira como as flutuações crescem no universo,
as correlações entre as galáxias no universo. Isso aumenta, aumenta até de maneira significativa nesse modelo com relação ao modelo na realidade geral, certo? E aumenta em níveis que você pode medir, da ordem de 20%, 30%, certo? Dependendo do parâmetro que você tem. Então isso é interessante, certo? Que é uma coisa que a gente vai poder medir no futuro e vai poder dizer se, olha, você tem os dados realmente indicam que você tem uma gravidade modificada ou indicam para outro modelo, um modelo de energia escura, por exemplo. Uma outra coisa que muda nesse modelo particular, e muda bastante, é a abundância de aglomerados de galáxias, certo? E aumenta muito, principalmente nos aglomerados mais massivos, certo? Aumenta da ordem de 100%, 150%. Então, obviamente, se você diminui a modificação que você está fazendo, você faz ela ficar mais fraca, o aumento é menor. Mas então, o interessante é que a gente pode usar isso para estar colocando vínculos nesse tipo de modelo. Tá ok? Bom, agora eu vou falar de algumas técnicas que a gente usa para estar estudando essas questões cósmicas todas. A primeira é a supernova, que foi a primeira utilizada para estudar essa questão da aceleração cósmica, certo? E as supernovas acontecem, é uma fase, né, do ciclo estelar, certo? As estrelas têm um certo ciclo de vida e a supernova é a fase final, né, quase final das estrelas, em certas situações. Mas existe um tipo de supernova que é interessante para a cosmologia, não é qualquer tipo de supernova, certo? Então, normalmente a estrela passa a vida dela balanceando a força gravitacional, certo? A tendência que existe da gravidade de puxar o material da estrela para o centro, com uma pressão de expansão provida pelas reações nucleares que ela faz, certo? Então, ela fica em equilíbrio com essa pressão que tenta puxar as coisas para fora e a gravidade que puxa para dentro, e ela fica existindo, queimando, né, o combustível que ela tem dessa forma. Aí o combustível vai acabando, ela vai passando por outras fases, e se a estrela não for muito massiva, eventualmente ela vai sofrer um processo chamado de nébula planetária e vai se transformar no que a gente chama de uma anã branca. Ela vai parar de ter as reações nucleares e vai praticamente ficar suportada, ela vai suportar a gravidade por uma chamada pressão de suporte, que vem do princípio de exclusão, certo? De que férmions não podem ocupar a mesma região do espaço. Basicamente é isso. Então ela fica ali existindo daquela forma depois de ter um ciclo de vida, certo? Se a estrela for muito massiva, outras coisas mais interessantes vão acontecer com ela. Ela vai sofrer uma explosão eventualmente, uma supernova, vai se transformar numa estrela de nêutrons, ou se ela for muito, muito massiva, ela vai virar um buraco negro. Essas supernovas que acontecem aqui são chamadas supernovas do tipo 2, e elas não são interessantes para a cosmologia. Por quê? Porque elas acontecem com estrelas de um espaço de massa muito grande, certo? Então esse tipo de coisa não é muito útil para a cosmologia. A supernova que é interessante é a supernova que vai acontecer com essa anã branca, caso ela tenha uma estrela acompanhante, certo? Então aqui está a anã branca, aqui tem, se por acaso ela tiver uma estrela acompanhante, ela pode começar a ganhar a massa dessa estrela, né? Lentamente vai ganhando, e quando a massa dessa anã branca atinge um certo limite, que é uma massa muito específica, que você pode calcular, que é o limite de Chandrasekhar, ela vai ser massiva o suficiente para que a gravidade não vai, quer dizer, a gravidade vai ser maior do que a pressão de suporte, devido ao princípio de exclusão, pode balancear. Nesse momento ela vai explodir. E o que é interessante dessa supernova é que, como ela acontece sempre quando a estrela tem uma massa específica, ela sempre vai liberar mais ou menos a mesma quantidade de energia, certo? E isso vai permitir, então, o que a gente chama de padronização da supernova. Ela sempre vai ter uma luminosidade intrínseca constante, certo? Então, a gente diz que a supernova é uma vela padrão, certo? É claro que, na verdade, não é bem assim. Cada supernova desse tipo, um A, acaba tendo uma certa dispersão, né, nessa curva de luminosidade. Mas você pode ajustar isso, você pode fazer uma correção simples e mostrar que com um parâmetro você consegue colocar todas essas supernovas em uma única curva. Então, para efeitos cosmológicos, elas são velas padrões
velas padrão muito boas e que a gente pode usar então para fazer cosmologia. Por quê? Porque a gente sabe então a quantidade de energia que uma supernova emite intrinsecamente. Então, medindo a quantidade que ela parece estar emitindo para a gente vai saber se ela está longe ou perto, certo? Se ela estiver muito longe, o fluxo que vai chegar para a gente é muito pequeno. Se ela estiver muito perto, vai chegar um fluxo grande. A gente pode medir então as distâncias da supernova. E em 1998 foi exatamente isso que dois grupos separados fizeram, certo? Eles fizeram medidas de luminosidade e de redshift de várias supernovas. E o que eles mostraram é que os dados naquela época, os dados que eram mais consistentes com as medidas de supernova, eram um modelo que tinha 30% de matéria escura e 70% de energia escura naquela época, certo? Então, isso indicava então uma aceleração cósmica. Hoje em dia, isso foi melhorado, né? Esses dados são de 2007 e então a barra de erro diminuiu consideravelmente e a gente vê então que a explicação de aceleração ainda é a preferencial, muito mais do que essa que não tem aceleração, por exemplo, certo? Então, e a gente espera que os experimentos que estão acontecendo agora e que vão começar a acontecer no futuro próximo vão melhorar isso mais ainda. Certo? Então, supernova é uma técnica importante, que foi a primeira e com certeza vai continuar sendo importante. Outra técnica são os aglomerados de galáxias. As propriedades estatísticas dos aglomerados de galáxias. Aqui é um aglomerado de galáxia real, que a gente observa com um telescópio. Se não me engano, esse aqui foi com o Hubble Telescope, o telescópio Hubble, que fez essa imagem, certo? Esse monte de galáxiazinhas aqui é um aglomerado, e aqui é um aglomerado simulado, certo? Daqueles que eu mostrei no filmezinho. Então, comparando essas propriedades estatísticas de um com o outro, claro que a gente não compara caso por caso, a gente compara a estatística, a gente consegue então obter informação cosmológica dos aglomerados também. Por quê? Porque os aglomerados de galáxias, eles são os maiores sistemas gravitacionais em equilíbrio no universo. E a abundância deles é exponencialmente sensível ao crescimento das perturbações. Qualquer mudança que você faça, pequenininha, né, como você tem uma sensibilidade exponencial, certo? Isso aqui seria o número de aglomerados de uma certa massa e simulações mostram que ele satisfaz uma forma funcional que depende exponencialmente das flutuações no universo. E essas flutuações dependem da energia escura ou de gravidade modificada. Então, qualquer modificação pequena que você faz, você muda radicalmente o número dos aglomerados, certo? Então, se você vai lá e mede quantos tem, você pode colocar vínculos muito precisos em modelos de energia escura, em modelos de gravidade modificada. O problema prático dos aglomerados é que, para que eles sejam úteis, você precisa medir a massa desses aglomerados e você precisa medir a distância deles, certo? O redshift. O problema é que a massa não é um observável direto, certo? Você tem que calcular a massa de um aglomerado usando uma dessas 4 técnicas de coisas que você mede diretamente, certo? E aí, por exemplo, você conta o número de galáxias ópticas, você mede o fluxo ou a temperatura em raio-x que é emitida pelo aglomerado, você mede o fluxo no efeito SZ, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, ou você mede o efeito de lentes gravitacionais, enfim, você usa alguma dessas técnicas para medir a massa. E aí você precisa calibrar essa relação de massa e a coisa que você observa, certo? Se você tiver erros aqui, isso vai se propagar e você não vai aprender nada, certo? Então a gente precisa calibrar isso usando simulações, usando técnicas cruzadas, combinando as várias técnicas em si. E uma outra técnica que a gente propôs há um tempo atrás é chamada autocalibração, que a ideia é a gente fazer o seguinte, a gente usar não apenas a abundância dos aglomerados, certo? Que a gente consegue prever teoricamente em simulações, mas usar também a informação na própria aglomeração dos aglomerados. Certo? Quer dizer, os aglomerados a gente consegue contar quantos tem aqui, mas a gente vê que eles próprios têm uma estrutura, certo? No universo. Se eu tenho um aglomerado aqui, eu tenho um outro aqui, certo? Ou seja, eles têm uma certa correlação. Isso é informação extra que pode ser predita e pode ser medida, certo? Então, quando a gente usa esse tipo de informação extra, aí a gente consegue, ao mesmo tempo, ajustar, usando os aglomerados medidos, parâmetros cosmológicos, que é o que a gente quer,
que é os parâmetros de energia escura, e os parâmetros que estão parametrizando a relação massa observável, porque a gente tem duas fontes de informação, a aglomeração e a abundância dos aglomerados em si. Então a gente fez isso na prática, quer dizer, a gente fez um cálculo teórico, mas simulando o que seria feito na prática, e a gente mostrou que essa técnica de fato funciona. Quando você faz essa técnica de autocalibração, você coloca vínculos muito precisos em parâmetros de energia escura, certo? Não vou entrar em muito detalhe aqui o que significa esse gráfico. Bom, uma outra técnica importante é a técnica de lentes gravitacionais, certo? Então a gente já falou de supernova, aglomerados de galáxias, agora lentes gravitacionais. A ideia aqui é que você tem galáxias que estão lá longe de você e tem toda uma estrutura de larga escala entre você que está observando o céu aqui e essas galáxias distantes. Os fótons que essas galáxias vão emitir vão sofrer distorções, certo? Desvios devido à estrutura que está no meio, e essa informação, e isso tem informação cosmológica também, certo? Então, por exemplo, se você está interessado em estudar galáxias que estão lá longe, certo? E o seu telescópio está aqui, o fóton que está saindo dessa galáxia vai passar por um aglomerado de galáxias que está aqui no meio e vai ter a sua luz defletida, certo? E aí, ao invés de observar a galáxia aqui, você vai observar ela na projeção desse raio de luz, aqui, certo? Numa posição diferente, com um formato diferente. E é claro que, bom, então, o campo gravitacional gerado por esse aglomerado, certo? Vai gerar essas deflexões. A gente pode, então, caracterizar essas deflexões, certo? Quer dizer, os comprimentos angulares que são emitidos vão ser diferentes dos comprimentos angulares observados. Você tem um formalismo que caracteriza isso, uma certa matriz que te diz toda a informação dessas deformações, dessas distorções. Você tem distorções isotrópicas, né, em que uma galáxia esférica simplesmente fica maior. Você tem distorções anisotrópicas, em que uma galáxia esférica fica elíptica. Você muda realmente o formato da galáxia. E essas distorções estatísticas têm muita informação cosmológica, porque elas dependem das distâncias das galáxias, depende do crescimento de flutuações, e tudo isso é altamente dependente da cosmologia, certo? Da quantidade de matéria escura, da teoria gravitacional que a gente tem. Então a gente pode usar essas distorções para estar estudando cosmologia. Uma outra coisa que é interessante no caso de lentes gravitacionais é o que a gente chama de magnificação da galáxia, quer dizer, por causa dessas distorções, a galáxia é magnificada. O fluxo de luz que chega para a gente de uma certa galáxia pode ser maior ou menor do que o fluxo intrínseco. E o tamanho dessa galáxia também pode ser maior ou menor do que o tamanho intrínseco, certo? E essa quantidade, a magnificação, é importante a gente saber em casos particulares e também saber a probabilidade de que uma certa galáxia vai sofrer uma certa magnificação. Certo? Eu vou mostrar duas aplicações em que isso é importante, uma aplicação astrofísica e uma aplicação cosmológica. Aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico de um aglomerado de galáxias e o mapa de magnificação que esse aglomerado gera. Isso aqui é um quadrante só do aglomerado, certo? Então, por exemplo, nessa região amarela aqui, a magnificação é da ordem de 100, certo? Se tiver uma galáxia aqui, ela vai ser 100 vezes magnificada com relação ao fluxo que ela tem intrinsecamente. Então, a gente pode calcular a probabilidade de uma certa galáxia ter uma certa magnificação, integrando sobre todos os aglomerados que estão na linha de visão entre a gente, o observador, até a galáxia que a gente tem interesse. Certo? A gente faz esse cálculo aqui, que não importa como é que é feito, e a gente tem essa probabilidade. Uma vez que a gente tem essa probabilidade, uma coisa que a gente pode fazer, que é uma aplicação mais astrofísica, mas que é interessante para as pessoas que estudam galáxias, evolução de galáxias, é ver qual o efeito desse efeito de lente no número de galáxias em redshifts altos, que estão distantes da gente, certo? Se a gente assume, por exemplo, um número intrínseco, o número observado vai ser uma convolução do número intrínseco com a probabilidade de magnificação, certo? E uma coisa interessante que a gente fez foi, assumindo uma relação desse tipo, a gente conseguiu explicar vários dados experimentais. Por exemplo, aqui nesse gráfico, eu estou mostrando esses pontos aqui são pontos experimentais, são pontos medidos
por esses experimentos, BLAST, SCUBA, todos esses experimentos aqui, em vários comprimentos de onda. O que está sendo mostrado aqui é o número de galáxias em função do fluxo em que elas foram medidos, certo? Você tem vários pontos experimentais com barras de erro, e essas curvas que estão sendo mostradas pontilhadas é um modelo de como esse número deveria ser, mas sem incluir o efeito de lentes gravitacionais, certo? Então, a curva não é consistente com a maioria dos pontos. Mas quando você inclui o efeito de lentes gravitacionais, essa curva pontilhada vira essa região cinza aqui. E aí você é capaz de passar por todos os pontos e ser consistente com todos os pontos. Inclusive, para melhor visualização, você pode colocar todos os pontos juntos em uma curva só, certo? E você explica. Esses pontos que você não conseguiria explicar com essa curva de distribuição intrínseca das galáxias, com o efeito de lentes você consegue, certo? Então esse é um efeito que não pode ser ignorado, né, quando você for estudar esse tipo de galáxia. Um outro efeito, e agora mais cosmológico, do efeito de lentes gravitacionais, mais importante do ponto de vista cosmológico, porque ele afeta os aglomerados de galáxias, por exemplo, no chamado efeito SZ, que era um dos métodos de detectar aglomerados, de medir as massas deles. O efeito SZ acontece da seguinte forma: suponha que aqui você tem um aglomerado, aqui está o seu telescópio, né, que vai detectar esse aglomerado, e vem um fóton da radiação cósmica de fundo e interage com um elétron energético do seu aglomerado, certo? Os aglomerados têm elétrons energéticos e eles acabam interagindo com os fótons da radiação cósmica de fundo e dão energia para esse fóton. Então o fóton fica mais energético, certo? A frequência dele aumenta, o comprimento de onda diminui, e aí ele vai para o seu telescópio e você detecta. Então quando você olhar numa certa direção do céu e ver um fóton da radiação cósmica de fundo mais energético do que você esperaria, isso quer dizer que ali tem um aglomerado. E ele vai estar tão mais energético quanto mais massivo seja o aglomerado. Tá ok? Do ponto de vista do espectro, o que vai acontecer é o seguinte: a radiação de corpo negro tem um espectro a radiação cósmica de fundo tem um espectro de corpo negro, certo? Que vai ser deslocado então para maiores frequências, certo? Desloca aqui para a direita. E então, se você subtrair um do outro, certo? O espectro que você tem do aglomerado, do espectro médio próximo do aglomerado, você vai ter aqui uma região positiva, aqui você vai ter zero, né? Aqui não mudou nada, e aqui negativo. Você faz então o gráfico da diferença, dá uma coisa assim, certo? Negativa, zero, positiva. Então esse é o sinal que você espera quando você olha para um aglomerado. Você espera medir isso se você medir em várias frequências, certo? O problema é que, como você tem galáxias atrás do aglomerado, certo? Essas galáxias que estão atrás vão estar emitindo luz naquela mesma frequência e vão estar contaminando o seu aglomerado, e você não tem como distinguir o que é o que, certo? Então isso vai estar contaminando o seu aglomerado, e o que você mediria perfeitamente como essa curva preta aqui, acaba tendo um erro gigantesco por causa da existência dessas galáxias que estão atrás, certo? Uma barra de erro, que é essa região escura aqui. E com o efeito de lente, essa barra de erro fica maior ainda, porque as galáxias ficam mais focadas, mais magnificadas, certo? Então, o efeito é substancial, certo? Então, quem está querendo usar esses aglomerados para fazer cosmologia precisa saber que isso está acontecendo, porque se não souber, a pessoa vai medir aqui um ponto, não vai saber que tem essa margem de erro gigantesca e vai simplesmente usar aquele valor para calcular a massa do aglomerado, para fazer cosmologia com ele. E é importante saber então que isso está acontecendo, que isso é importante para a cosmologia com aglomerados. A última coisa que eu vou falar então são as técnicas de redshifts fotométricos, que são muito importantes também para todas as técnicas, certo? Em todas as técnicas a gente precisa, supernova, aglomerados, lentes gravitacionais, a gente precisa calcular a quantidade que eu disse que é o deslocamento para o vermelho, né, o redshift da galáxia. E agora a gente precisa fazer isso para milhões e milhões de galáxias, certo? Esses experimentos que estão acontecendo, que vão acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, 10 anos, vão estar medindo isso para milhões de galáxias. A gente precisa ter muita estatística. E para milhões de galáxias, não tem como a gente ir lá e medir o espectro detalhado de cada uma delas. O que a gente pode fazer é uma técnica chamada FOTO-Z, que é redshifts fotométricos, em que a gente faz o seguinte: a gente faz um espectro de baixa resolução. A gente simplesmente mede o fluxo em 4 bandas
ou em poucas bandas, né? 5, 6. E a gente tenta então obter informação no Redshift simplesmente por esses 4 números. Certo? Por exemplo, aqui a gente tem um espectro de uma galáxia elíptica. Se ela está em Redshift 0, eu sei que tem muito fluxo nesse filtro azul. Se ela está em Redshift 1.7, eu sei que tem menos, tem pouco. E se ela está em Redshift 1.4, não tem quase nada, não tem fluxo nenhum. Então, fazendo esses fluxos relativos, eu consigo obter um Redshift que não tem uma acurácia infinita, mas que é bom o suficiente para eu fazer a cosmologia, para eu estudar os efeitos cosmológicos que eu estou interessado. Então, uma técnica que a gente usou foi as chamadas redes neurais, que é nada mais do que um algoritmo, né? um conjunto de regrinhas que a gente usa para, dado a coisa que a gente observa, que entra por aqui, aí tem um cálculo complicado aqui no meio, e no final sai a coisa que a gente quer, que é o redshift fotométrico. Certo? O que entra aqui são os fluxos, nesses poucos filtros, 3, 4 filtros aqui. A gente dá isso e o algoritmo, né, o método, dá para a gente o redshift no final. Como que ele faz isso? Bom, a gente precisa primeiro ter um conjunto de treinamento, que são galáxias que a gente sabe a resposta certa, a gente sabe o redshift que tem que dar, a gente tem o espectro completo delas, então a gente sabe a resposta que tem que ser atingida. A gente usa essas galáxias para calibrar os parâmetros da rede neural, certo? E chama rede neural porque realmente está simulando como seria um neurônio, né? A gente tem conexões, né, entre o que seriam os áxions, né, dos neurônios, e tem todos esses parâmetros aqui que tem que ser ajustados, mas uma vez que eles são ajustados, isso vira uma função analítica, basicamente, uma função que te dá, dado as coisas que você observa, te dá o que você quer, que é o redshift. Então a gente usou essa técnica, calculou redshifts que estão públicos, né, que qualquer pessoa pode pegar e usar para fazer estudos de galáxias, ou estudos cosmológicos, estudos astrofísicos. Certo? Então esse é um exemplo. Bom, e agora esse é o último slide, que eu vou só rapidamente falar do Dark Energy Survey, que é um experimento que vai começar a acontecer no próximo ano, que é um projeto observacional, cujo objetivo é estudar todas essas coisas que eu falei, né, no seminário, relacionadas à aceleração cósmica, usando várias técnicas complementares, né, supernova, aglomerados, lentes. Tem participação de vários países, né, principalmente dos Estados Unidos, mas também Espanha, Inglaterra, agora Alemanha, Chile e também o Brasil faz parte dessa colaboração. E num experimento desse tipo, a gente vê o tanto que é importante, né, as questões teóricas e as questões observacionais andarem juntas, porque elas se complementam. Né? Quer dizer, as teorias apontam interpretações possíveis para as coisas que a gente observa. E as observações limitam o espaço de parâmetros das teorias. Certo? Então essas coisas têm que realmente andar juntos, porque é a única maneira da teoria, né, que é o mundo da Lua, estar em consistência com as observações, que é o mundo realmente das galáxias. Isso é importante, né, porque a gente normalmente as pessoas pensam que para uma teoria ser válida, ela tem que ser confirmada experimentalmente. É claro que tem pessoas que pensam o contrário, né? Como o Eddington, por exemplo, né? Que é uma boa regra você não colocar muita confiança em resultados observacionais até que eles sejam confirmados pela teoria, certo? Então, tem os dois lados, né? Eu não acredito numa teoria que não é confirmada por resultados observacionais, eu não acredito num resultado observacional que não tem uma teoria por trás dele. Então é óbvio que para a gente ter uma cosmologia de precisão, a gente tem que fazer avanços na teoria, na observação, mas principalmente na interface das duas coisas. Então, é isso. Obrigado.